Graça e paz a todos. Nós estamos reunidos para mais uma aula do nosso querido ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, coordenador e professor do curso. Então, este é um curso dirigido a homens e mulheres que desejam estudar de forma um pouco mais aprofundada a Palavra de Deus. Então nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. E hoje, Deus abençoe Ramon, é uma alegria, essa internet nos proporciona a gente poder ver pessoas tão queridas, pessoas tão caras para nós, que a gente ama tanto e que a gente pode estar perto, mesmo estando longe. Deus abençoe você, sua família, meu. A Nilde, o engancho, né? Deus abençoe. Então hoje nós vamos começar a ver, nós estamos estudando no ESTAD a doutrina Teologia Sistemática 4. Né? Que nós estudamos a doutrina do Espírito Santo e a doutrina da igreja, certo? A Nilde é santa, a Nilde é crente, a Nilde é fogo puro, a Nilde agora não está perdendo mais não, né? A Nilde agora está crente. Então, um abraço para todos vocês, irmãos tão queridos, tão amados, né? E saibam que amo muito vocês, né? Vocês são especiais para mim. Então, pessoal, vocês que vão assistir por outros canais, por outras plataformas, né? Aqueles alunos que estão seguindo pelo YouTube, aqueles que vão ver no Instagram, né? E aqueles que vão acompanhar hoje aqui, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Amém. E nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Nós já vimos que a natureza do Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Ele possui intelecto, sensibilidade e volição. Com o intelecto ele sonda as profundezas de Deus. Com a sensibilidade, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. E com a sua volição ou vontade, Paulo diz que o Espírito Santo distribui os dons a cada um como quer. Nós vimos que o Espírito Santo também tem autoconhecimento, ou seja, ele, como qualquer ser pessoal, tem conhecimento de si, sabe que é único. Todos nós, a gente tem conhecimento, a gente olha para dentro de nós e olha para fora de nós. Então, todo ser pessoal, ele tem esse autoconhecimento, ele sabe que ele é um sem igual, que não existe ninguém igual a ele é um indivíduo. Então, o Espírito Santo, ele sabe que ele é diferente do Pai, diferente do Filho, ele conhece a si mesmo, então ele tem autoconhecimento e autodeterminação. Então, as primeiras provas da personalidade do Espírito Santo estão aí. Nós vimos também que a Bíblia atribui ao Espírito Santo pronomes pessoais. E o mais pessoal de todos é usado pelo Espírito Santo, eu. Ele diz, Pedro, não tema, e com os enviados de Cornélio, vá, eu os enviei, eu. E Jesus diz assim, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Nós vimos também que o Espírito Santo, ele sofre ações pessoais. Pode-se mentir, resistir, extinguir,
blasfemar contra o Espírito Santo. São obras que evidenciam que ele é uma pessoa. Nós vimos também na aula passada que o Espírito Santo não só sofre, mas ele pratica ações pessoais, como guiar, ensinar, lembrar, interceder, contender, perscrutar. Então, dito isto, nós vimos a natureza do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Mas o que a Bíblia ensina mais sobre o Espírito Santo? Porque, meus irmãos, eu fico preocupado com o cristianismo de hoje, que são pessoas que abraçaram o cristianismo, mas desconhecem seus ensinamentos fundamentais. São pessoas que abraçaram o cristianismo, mas desconhecem os seus ensinamentos fundamentais. Então, você já imaginou um médico que não conheça anatomia, fisiologia, que não conheça o corpo humano, que não conheça onde está cada órgão, que não se especialize e que ele vá fazer uma cirurgia numa pessoa sem que ele saiba o que está fazendo? Você já imaginou um engenheiro que vai construir uma grande ponte, como a ponte Rio-Niterói, que ele não sabe fazer cálculos, que ele desconhece os princípios da construção civil, de como construir uma ponte? Você já imaginou um advogado que desconhece as leis? Como é que ele vai trabalhar? E eu citei alguns exemplos, certo? Poderia continuar citando a noite inteira. Agora, nós somos os únicos que a gente acha que pode viver com Deus e trabalhar para Deus sem, contudo, conhecer sua vontade. Só no eu acho. Você já imaginou um médico? Eu acho que vou cortar o senhor. Eu acho que eu vou construir essa ponte. Um advogado diz assim, eu acho que dá para você ganhar, sem ele saber. Certo? Então nós estaríamos fritos. Mas, quando a gente trata do cristianismo, nós temos muita gente que desconhece as doutrinas fundamentais. E nós vamos estudar hoje sobre a divindade do Espírito Santo, também conhecido como deidade, D-E-I-D-A-D, deidade ou divindade. São termos usados para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é Deus. Então o Espírito Santo não é só uma pessoa, eu também sou, você é, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, o que eu não sou, o que você não é. Então o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa da Santíssima Trindade. Então nós vamos estudar hoje sobre a divindade ou a deidade do Espírito Santo. Nós vamos ver que a Bíblia fala, ela mostra que o Espírito Santo é Deus. Em Atos, e se você está fazendo o curso, você já recebeu o material aí, né? Diz assim,
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então Pedro diz: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Aí lá embaixo ele diz assim: você não sabia que você não mentiu aos homens, mas a Deus? Então o Espírito Santo, para Pedro, é Deus. Porque mentir ao Espírito Santo equivale a mentir a Deus. Então o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, mas ele é uma pessoa divina da Trindade. O Espírito Santo é chamado de Senhor. Outra prova da divindade do Espírito Santo, ou da deidade. Então, quando você ouvir falar, você pegar um livro e tiver lá deidade, quer dizer que o Espírito Santo é divino. Divindade quer dizer que ele é Deus. Então, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o Senhor, é o Kyrios. Certo? Essa palavra era a palavra usada no Antigo Testamento para Deus, Adonai. Adon é Senhor, você acrescenta o iode, o i, Adonai fica meu Senhor. E quando traduziram na Septuaginta, traduziram por Kyrios. Então Paulo diz assim, 2 Coríntios 3,17. Então, quando você está fazendo o curso, você recebe todo o material, né? E você acompanha, e vocês ainda podem fazer o curso, se matricular, né? Sempre tem lugar, porque o objetivo é que as pessoas sejam ensinadas. E, pastor Gilberto, qual é o objetivo desse curso? É trazer homens e mulheres para mais perto de Deus. O nosso objetivo não é certificarmos, não é darmos apenas um diploma, um certificado, não é repassar informações, mas é levar homens e mulheres para uma vida de comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e com o seu próximo. Então o objetivo desse curso, ele é espiritual. Nós não temos por objetivo pegar pessoas e dar a ela um diploma para ela pendurar na parede, mas dar a ela ferramentas para que ela possa ser um instrumento no reino de Deus. Oferecer um curso de qualidade para que ela, uma teologia, que ela possa dizer assim, eu amo a Deus. Porque no nosso estudo nós não estudamos Bíblia. A Bíblia não é um fim, ela é um meio. A Bíblia não é um fim, ela é um meio. Jesus disse, você examinai as Escrituras. Vocês julgam ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Jesus disse, as Escrituras, elas existem para falar de mim. O grande problema de muita gente, quando estuda teologia, é que para na Bíblia. Então eles ficam discutindo. Porque quem sabe mais de Bíblia, quem interpreta mais a Bíblia, qual a doutrina correta. Mas quando você vai para a Bíblia, para descobrir o Deus que está nelas revelado, é outra coisa. Aí você passa a amar a Deus, amar o seu próximo, e é essa a teologia que nós defendemos. Uma teologia que glorifica e exalta a Deus, onde Ele é Senhor e nós somos servos, onde Ele manda e nós obedecemos,
onde a Bíblia é Bíblia, palavra de Deus, e onde Deus continua Deus, Senhor dos céus e da terra. Então o Espírito Santo é chamado de Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existe entre os eruditos, né, algumas interpretações em que acham que esse Senhor, que é o Espírito, é Jesus Cristo. Mas quase todos os teólogos que escrevem teologia sistemática creem que essa palavra Senhor aqui está se referindo ao Espírito Santo. Entende-se? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Espírito é o Senhor, é o Kyrios. É o mesmo que você dizer, é o Adonai do Antigo Testamento. O Espírito Santo é Senhor. No mundo dos dias de Paulo, o imperador, desde Tibério, se eu não me engano, era considerado divino, um deus. Por isso, o imperador era chamado de Kyrios, ou Senhor. Agora você imagine, quando o povo chega dizendo que Jesus é o Senhor e que o Espírito Santo é o Senhor. Então, por isso o Império Romano entra em parafuso. Por isso a liderança do Império Romano fica, ei, não pode ter dois senhores. Não pode ter o César, o Senhor, e outro Senhor aí aparecendo. Então, o Império Romano queria acabar com Jesus e acabar com o seu reino. Coisa que o Império Romano acabou-se, Jesus acabou com o Império Romano e acabou com o seu poder, através do Evangelho. É como na filosofia. Nietzsche quis matar Deus. Nietzsche disse, Deus está morto. E Deus matou Nietzsche. E o Nietzsche não está mais vivo. Porque Deus continua sendo Deus. Mas nós já vimos que o Espírito Santo é chamado de Deus. Ele é chamado de Senhor. Mas o Espírito Santo possui atributos, qualidades divinas, que só Deus tem. Por exemplo, eternidade. Existem alguns atributos que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis. Por quê? Porque são atributos que só Deus os tem. Ninguém mais. Dentre esses atributos estão eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência. Então, um ser. Somente Deus, somente a divindade possui esses atributos. Se o Espírito Santo tem, então a conclusão é clara. Ele é divino. Ele é Deus. Então o Espírito Santo possui eternidade. Ele é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Então, quando você faz sua matrícula, você recebe esse material todo, com mais uma ementa, com mais os livros, uma bibliografia vasta, para você se aprofundar, e todos os versículos já marcados e sublinhados, para que você possa estudar e aprender cada dia mais, e assim se chegar mais a Deus.
Então o Espírito Santo, Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então o Espírito Santo nunca passou a existir. Ele sempre existiu. Ele é eterno. O Espírito Santo possui onipresença. Onipresença significa que ele está presente em todos os lugares. Salmo 139, do 7 ao 10, diz assim, olha o que o salmista Davi diz. Para onde me irei do teu Espírito? Pergunta. Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Isso aqui é o que a gente chama de hipérbole. É um exagero de linguagem. Davi disse, se eu subisse ao céu, se eu pudesse subir ao céu, ele está exagerando. Ele disse, mesmo assim, lá eu te encontraria. Se fizer no inferno a minha cama, em algumas traduções eles só transliteram, no Sheol. Eis que tu ali estás também. Não é que alguém possa ir deitar lá no inferno. É que ele está dizendo, se eu pudesse descer para me esconder lá no inferno, lá o Senhor me encontraria. Lá o Senhor diria, achei você. Então ninguém pode brincar com Deus de esconde-esconde, porque Deus acha, porque Deus sabe onde cada um está. Aí ele diz assim, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ele está dizendo, se eu for lá para o horizonte, se eu pegasse um voo e eu tivesse asas, de tal forma que eu pudesse ir lá para a extremidade do mar, para o mais longe possível. Ele diz assim, até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele diz, em qualquer lugar onde eu estiver, o Espírito Santo também está. Mesmo que eu e você pudéssemos dizer assim, parafraseando Davi, se eu pegasse um foguete da NASA e fosse para o planeta mais longínquo, quando eu chegasse lá, o Espírito Santo já estaria lá. Já diria, o que você está fazendo aqui? Se eu pegasse uma sonda profunda dessas que mergulham no interior da Terra, eu entrasse até o profundo da Terra, onde tem o magma, a lava. Quando eu chegasse lá, o Espírito Santo diria, o que você está fazendo aqui? Se eu pegasse um navio e entrasse mar afora, até ninguém ver mais terra, quando eu chegasse lá, a mão do Espírito Santo estaria sobre ele. E quando nós não sabemos isso, nós minimizamos o poder do Espírito. A gente pensa que o Espírito Santo só está lá no prédio, onde a gente chama igreja. Quão melhor nós seríamos, quão mais usados nós seríamos, se nós tivéssemos a compreensão que o Divino Espírito Santo, ele é onipresente, que ele, a sua mão, me guia e me sustenta, guia você e sustenta você, em qualquer lugar que você esteja. Que onde eu estou, ali está, primeiro, o Espírito Santo. Então nós
vamos ter uma espiritualidade dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola, nas viagens. Nós sempre vamos ter a certeza: não estou sozinho. Tenho que cuidar da minha caminhada, porque o Espírito Santo, ele está sempre presente, não importa onde eu esteja. Tenho que cuidar da minha vida, porque ele está presente. E aí, diz também que o Espírito Santo possui onisciência. Ele conhece todas as coisas. E para mim, tem um único versículo na Bíblia que define a onisciência do Espírito Santo, que não pode ter outro maior, melhor, para mostrar-nos que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Está em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Aí, olha o que ele diz, olha o arremate. Ainda ou até as profundezas de Deus. Então Paulo diz que o Espírito Santo, ele penetra, perpassa, conhece todas as coisas. Mas aí, para dizer que toda, é toda mesmo, ele diz assim, até ou ainda o que está no mais profundo do coração de Deus Pai. Então, alguém que é capaz de conhecer o que está no coração do Pai é alguém que nada lhe é oculto. E quando eu tenho consciência disso, eu posso me abrir com Ele. Eu posso dizer, Espírito Santo, Tu conheces a minha vida. Como dizia Davi, conheces o meu deitar e o meu levantar. Então eu não sou mais hipócrita. Então eu chego para Ele e digo, Senhor conhece os meus defeitos, não adianta eu querer fingir. Então a minha relação com Ele é outra. Porque eu descubro que Ele sabe as motivações do meu coração. Porque eu descubro que o Espírito Santo, Ele conhece a mim mais do que eu mesmo. O Espírito Santo conhece você mais do que você mesmo. O Espírito Santo conhece cada pensamento, cada desejo, cada motivação, cada vontade. Conhece o que nós podemos fazer e conhece que nós teríamos feito e conhece o que nós ainda vamos fazer. Sabe como nós vamos reagir em cada situação. Então nós precisamos de submissão ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu não me conheço. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Porque eu não sei como eu vou reagir diante das tentações. Porque eu não sei como estará a minha vida no futuro. Porque eu não sei como eu estarei nas horas de angústia. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe o que me aguarda no futuro. Paulo disse, nada tenho conhecimento, senão que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam cadeias e prisões, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o desejo e a vontade do Senhor.
Então, quando eu e você sabemos que o Espírito Santo é divino e que Ele conhece, a gente se entrega aos seus cuidados e diz: Espírito Santo, se o Senhor for Senhor na minha vida, e a minha vida for uma vida submissa à sua vontade, eu não sei o que virá, mas venha o que vier, o Senhor há de me dar graças para vencer. Porque a minha fortaleza és tu. Porque não confio em mim. Todo cristão verdadeiro descobriu uma coisa: não confio em mim. Se você confiar em você, um dia vai descobrir que você não merece confiança. Que nós prometemos, mas não podemos cumprir. Agora, quando você descobre que o Espírito Santo conhece todas as coisas, que Ele sabe passado, presente e futuro, sabe as nossas fragilidades, sabe os nossos pontos fracos, que Ele sabe das lutas que virão, das alegrias que virão, de como a vida vai mudar, como nós estamos vendo aí a vida de ponta cabeça, como nunca a gente imaginou. Mas a pandemia não pegou o Espírito Santo de surpresa. Então o Espírito Santo também é onipotente. E também eu acho que só tem um versículo que é suficiente para mostrar. É quando o anjo aparece a Maria. Então diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Porque Maria pergunta ao anjo. O anjo diz: eis que você conceberá e dará à luz um filho. E ela diz: eu creio, mas só me tire uma dúvida aqui. Como eu vou ser mãe se eu não gnosco, que é o verbo grego, conhecer, que tem várias interpretações, várias possibilidades de tradução, e dentre elas era uma expressão idiomática dos judeus para a relação sexual entre homem e mulher, casados. Então o que ela está dizendo é: como é que eu, sendo uma virgem, vou ficar grávida? Essa é uma pergunta que era impossível. É impossível uma mulher ficar grávida sem a participação de um homem. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele diz: o poder do Altíssimo descerá sobre ti com uma sombra. E essa linguagem no Antigo Testamento lembrava lá o Êxodo, quando a nuvem produzia sombra em meio ao calor escaldante do deserto. E aí os judeus caminhavam de dia à sombra de Deus. Então, no Antigo Testamento isso se tornou andar à sombra, significa andar debaixo da bondade, da benevolência, da graça de Deus. Estar no sol quer dizer estar na ira. Então o povo de Israel caminhava debaixo da graça, da sombra divina. O deserto todo era um sol escaldante, mas eles caminhavam à sombra do Pai. E aí o povo, Maria sabia dessa história. Antigamente o povo lia a Bíblia. Antigamente o povo, quando cria em Deus, queria saber
a sua vontade, então ia para a Bíblia. Hoje as coisas mudaram um pouquinho. Então ele diz assim, o poder do Altíssimo. O anjo diz, olha, quando o Espírito Santo descer sobre você, não vai descer um pouco de poder, vai descer o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo. Ele diz, te cobrirá com a sua sombra. Ele diz, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui você vê a Santa Trindade. O Espírito Santo, o poder do Altíssimo, Hipsistos, e o Filho de Deus. Então ele é onipotente. Onde o Espírito Santo está, tudo é possível. Tudo é possível. Todo milagre é possível. O impossível aos homens se torna possível, porque ele é o poder do Altíssimo. Mas o Espírito Santo tem mais coisas para falar da sua divindade. A Bíblia é muito ampla. E o Ministério Espiritual da Saúde adverte: leia a Bíblia, faz bem a nossa saúde espiritual. Leia a Bíblia, faz bem a nossa saúde espiritual. Ah, como seria bom se todo mundo lesse a Bíblia com prazer, se deliciando, assim se banqueteando desse manjar celestial. Olha o que diz o texto agora. Nós já vimos que o Espírito Santo possui os atributos divinos. Possui, é chamado de Deus e de Senhor. Mas ele realiza obras que só Deus pode fazer. Ele faz coisas que só Deus pode fazer, que provam que ele é divino. Por exemplo, o Espírito Santo participou da obra da criação. Só quem cria é Deus. Nós não criamos, por isso se diz, tem a célebre frase: nada se cria, tudo se transforma. Nós pegamos algo que já existe e nós transformamos. Por exemplo, uma árvore em uma mesa, em uma cadeira, em uma cama. Mas Deus, quando cria, existe na teologia uma frase, uma palavra, duas palavrinhas, para dizer, porque como a teologia é uma ciência, ela tem seus termos técnicos. Então ela diz ex nihilo. Ex nihilo quer dizer a partir do nada. Ou seja, Deus cria sem ter material. Por isso Deus é o único que cria. Porque quando Deus disse haja luz, não havia nada para produzir luz. O sol foi criado no quarto dia. Quando Deus diz haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, quando Deus criou a terra, ele não tinha material pré-existente. O autor aos Hebreus diz: tudo que nós vemos veio a existir a partir daquilo que nós não vemos. Aí agora, os meninos da ciência descobriram a física quântica. E descobriram que tudo que nós vemos é composto de átomos e que nada é sólido. E que tudo que se criou veio desse mundo invisível. Agora eles estão se achando porque descobriram isso.
E aí a Bíblia diz que Deus trouxe à existência todas as coisas daquilo que não se vê. Por isso, você está com medo da ciência? Não se preocupe. Quanto mais cresce a ciência, mais os homens vão descobrir que existe um ser tremendo, maravilhoso, que originou todas essas coisas, que isto não foi por acaso. Então, quando os cientistas chegarem lá em cima nas descobertas, Deus vai estar lá e Deus vai dizer, eu disse para vocês, mas eu deixei vocês se divertirem. Vocês queimarem pestana, vocês pesquisarem. Porque Deus quer se revelar a mim e a você. Mas Deus não é um pai que ajuda o menino a fazer a tarefa de casa assim. Escreva aí um B, um A, um R, um I, e vai dizendo as letras para o menino fazer. Aí o menino cresce sem saber nada. Porque quem fez a tarefa foi o pai, foi a mãe. Se ele tem dinheiro, foi a pessoa que ele pagou para dar reforço. Mas Deus não. Deus, ele disse, quer aprender, meu filho? Quero. Pois vai estudar. Vai queimar pestana. Vai passar horas e horas com prazer. Porque o grande problema nosso é que ler para nós é um sacrifício. Quando devia ser um deleite. Você vê nos Estados Unidos, as pessoas sentam nas praças, por exemplo, no Central Park. Aí a pessoa coloca uma toalha e abre um livro e começa a ler. É o lazer dele. A pessoa tem prazer em ler. Hoje aqui não, a gente passa um livro para a pessoa ler, ele vai como se ele tivesse levado uma surra, como se ele tivesse sido preso, como se ele tivesse sido multado. Porque ele não tem prazer nem deleite em aprender, em crescer. E aí ele diz assim, o Espírito Santo participou da criação. O Espírito de Deus me fez, e o sopro, o ruar do Todo-Poderoso me deu vida. No livro mais antigo da Bíblia, que é Jó. Jó 33, 4. E quando você recebe o material, você recebe o material com todos esses versículos, e ainda grifado, e em vermelho, aquilo que você precisa aprender. O Espírito de Deus me fez. Jó já estava dizendo isso no começo da história. E o sopro, isso a gente chama de paralelismo. É que quase todos os livros da Bíblia, eles foram escritos em poesia. Eu, quando comecei a estudar, eu pensava que poéticos eram apenas os livros de Jó, até o livro de Cantares de Salomão. Mas aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia com maior profundidade, eu descobri que quase toda a Bíblia é escrita de forma poética. Por quê? O judeu tinha o hábito, e quando ele queria escrever coisa séria, ele escrevia em forma de prosa, narrativa. Mas quando ele queria escrever algo seríssimo, ele escrevia em forma de poesia. Até para que o povo, era um recurso mnemônico, da memória, para fazer fixar, inculcar, lembrar. Então, na poesia deles não tem a rima como na nossa. Na poesia deles tem o que a gente chama de paralelismo. Na linha de cima ele coloca uma coisa, na linha de baixo ele repete, com palavras diferentes, mas de significado iguais. Aí olha o que ele diz. O Espírito de Deus me fez. Na linha de baixo ele diz assim, o Espírito do
Todo-Poderoso, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Aí você coloca embaixo o Espírito, o sopro. A palavra em hebraico é a mesma. É ha-ruach. O Espírito, porque a palavra ruach quer dizer sopro, hálito, vento, Espírito. Então ele diz assim, o Espírito de Deus me fez, embaixo ele diz assim, o sopro do Todo-Poderoso me deu o quê? Vida. Então você vai ver que é a mesma coisa, repetida 2 vezes para inculcar. Então essa era uma técnica que eles dominavam bem, chamada de paralelismo sinônimo. Então onde você diz a mesma coisa 2 vezes, usando palavras diferentes. É como diz lá o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Aí na linha de baixo, o firmamento. Firmamento e céu é a mesma coisa. Anuncia as obras das suas mãos. Então você vai ver, Maria diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Na linha de baixo, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso é poesia hebraica. Na linha de cima eu digo uma coisa, na linha de baixo eu digo a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com o objetivo de inculcar. Aí diz assim, Salmo 104:30, envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo participa da criação. Lá quando Deus começa seu ato criativo, que na teologia a gente chama de Fiat, não é o carro. Fiat é uma palavra latina que quer dizer um ato criador. Então tem assim, Fiat Lux, quer dizer haja luz. Fiat quer dizer haja, apareça, surja. Então, quando Deus disse o primeiro Fiat, haja luz. Então o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Pai disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, ve'et hashamai, ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz haitá tohu vavohu, ve'hosher al pinei terrum, verua Elohim al pinei hamai. Ou seja, e a terra era, não se tornou. Era como uma tela em branco, onde o pintor vai começar a pintar, sem forma e vazia. A tela estava em branco e Deus, o divino pintor, vai começar a dar os primeiros traços. E nós vamos começar a ver a sua obra maravilhosa de criação. E aí ele vai. E a Bíblia diz assim, Verua Elohim, o Espírito de Deus, Merahefet, pairava. Aquilo ali está no grau intensivo, que significa pairava com poder sobre a face do abismo, do terrom, que era o mar. Maravilhoso. É que quando uma pessoa dos dias de Jesus, dos dias de Moisés, ele lia o Gênesis, ele dizia, esse livro é diferente de qualquer outro. Porque o mundo da época tinha um temor do Tiamat, que era o mar. Eles achavam que o mar era um deus. Eles chamavam de abismo.
de terrom no hebraico. E aí Deus diz simplesmente que o terrom é o mar. E que Deus tem poder sobre o mar, inclusive para tirar suas águas. Aí o povo adorava o sol e a lua como divinos. E aí Deus diz, faça-se, apareçam os luzeiros. Deus nem chama de sol nem de lua. Diz o luzeiro maior e o luzeiro menor. Deus está dizendo isso que vocês pagãos adoram. Fui eu que criou. Eu criei. Eu criei o que vocês adoram. Aí quando a pessoa lia o livro de Gênesis, dizia, espera aí, o mar não é Deus? Não. O sol não é Deus? Não. E há um Deus anterior a tudo isso? E que Deus é esse? Esse aí não dá para você, não cabe na sua cabecinha. Esse aí não cabe na sua cabecinha. Aí diz assim, Vaiomer Elohim, Vaiehior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Então, o que acontece? Deus falou. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo transformou aquilo que era a vontade de Deus em realidade. Deus diz, haja luz. Então, as três pessoas da Trindade estão ali, trabalhando na obra da criação. O Espírito Santo é divino. Ele cuidou. Ele cria. Então, quando eu e você sabemos disso, porque muitas vezes a gente estuda, mas não sabe para que é. Tem um monte de gente que estuda, mas não sabe para que serve o estudo. E aí quando você descobre que o Espírito Santo é criador, você diz, então ele pode recriar a minha vida. Então, por maior que seja o caos, se ele pega a terra, que estava sem luz, se ele pega a terra que só tinha água, numa escuridão, e ele cria a luz que dissipa as trevas, e ele começa a organizar, a criar o mundo, o cosmos, a ordem. Ele agora vai dando as suas pinceladas e aí vai aparecendo luz, água embaixo, água em cima. Aparece agora uma ilha imensa chamada Terra. E de cima dessa terra dá para ver um mar lindo de águas verdes e azuis. E Deus diz, haja plantas. Então as plantas começam a brotar segundo a ordem do divino pintor. E aí ele diz, haja animais que povoem as águas, que voem nos céus, que se arrastem sobre a terra. Haja luzeiros para governar os dias, as estações, os anos, os meses. Aí ele diz, olha, eu vou botar lá no céu 2 relógios que vão servir de relógio, calendário. Vocês vão saber quando é verão, outono, inverno, primavera. Esses 2 luminares, que são meus, criados por mim, vão ajudar a vida de vocês. E aí a gente, quando tem ciência disso, sabe que o Espírito Santo participou da criação, a gente diz, Espírito Santo, como eu era ignorante, como eu pensei que tinha coisa difícil. Olha, Espírito Santo, eu pensei que tinha coisa difícil, mas depois de saber disso, que o Senhor é divino,
que o Senhor criou todas as coisas, mas o Pai e o Filho. Então, Espírito Santo, não há nada mais que eu duvide. Espírito Santo, minha oração vai ser carregada, eivada de fé. Então, ele também participa da preservação. Deus não é apenas o Criador, ele é aquele que mantém a sua criação. Sem ele, a criação já teria se acabado. Sem Deus, nós já teríamos destruído o mundo. É como uma praça que um governante faz. O povo vem e destrói. Você vai lá alguns meses depois, não tem mais brinquedo, não tem mais nem a corrente. Até a corrente o povo levou. Se Deus tivesse deixado o mundo para nós tomarmos conta, já não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Mas Deus preserva, Deus mantém, Deus dá manutenção. E o Espírito Santo participa. Todos esperam de ti. Olha que coisa linda. Todos esperam de ti. Que eles dê o sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. Então o autor do Salmo, ele está tão inspirado, que ele diz, olha, todos esperam de ti. Se o Senhor der, eles recolhem. Se o Senhor não der, eles morrem. Mas se eles morrerem, o Senhor sopra o seu espírito, e aí a terra renove, nasce mais gente. As árvores que foram destruídas, nascem outras. Os mares que foram poluídos vão melhorando, as chuvas vão vindo. A água do mar nunca fica salgada demais, porque sempre tem chuva lá para mantê-la, sempre. Ele está dizendo, o Senhor renova, o Senhor mantém a vida, o Senhor não deixa que essa turma aí se destrua. Eles querem se destruir, eles querem se entupir de drogas, eles querem beber até cair, eles querem pegar Covid. Mas o Espírito Santo vem e renova. O Espírito Santo vem e traz esperança. Então, hoje nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Parte 1. Então, trate o Espírito Santo como ele é, divino. E creia que ele é o Deus que habita em nós. Nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, terça-feira, continuaremos sobre a divindade do Espírito Santo. Então nós ainda vamos estudar sobre os dons, sobre o batismo, sobre o fruto. Você não pode perder. Você não pode perder. Agora, como eu nunca deixo passar, eu quero falar com você que está me ouvindo por qualquer rede social. É você mesmo. Deus ama você. E você que acha que a sua vida não tem mais jeito, eu quero dizer que você está errado, redondamente errado, redondamente enganado. Eu quero dizer para você que tudo é possível ao Espírito Santo. Eu quero dizer para você que não é cristão, para você que está aí do outro lado pensando em pôr fim à própria vida, para você que acha que não há mais jeito, que a sua vida está um caos. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa hora, não sei em que país do mundo,
que vai me ouvir por todas as redes sociais, que na hora que você está no fundo do poço, o Espírito Santo abre a nossa mente e ele mostra o amor de Deus lá no Calvário. E você vê uma cruz que se levanta, e nessa cruz você enxerga, você contempla o Filho de Deus, meu Senhor e meu amo, Jesus Cristo, que deu sua vida no meu e no seu lugar, que morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida, que se fez filho de homem, para me tornar filho de Deus, que se fez maldição, para que eu seja uma bênção. Esse Jesus, que permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Esse Jesus que morreu no meu lugar e no seu. Ele pagou o meu pecado e o teu. Evangelho é isso. Evangelho é dizer para você que o teu pecado, que a tua maldade foi paga. Que você pode recomeçar. E você diz o quê, pastor? O seu pecado foi pago na cruz do Calvário. E aí quando você crê nisso e se arrepende, e chega para Deus e diz, Pai, eu creio no perdão que vem do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu por mim, o Espírito Santo entra em ação na sua vida. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para morar dentro de mim e de você. E aí começa uma obra de transformação, onde Ele diz, haja luz. E aí na minha vida e na sua, a luz de Deus começa a brilhar. E onde Deus vai transformando aquilo que era um caos, numa verdadeira ordem. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Então, se você está me ouvindo e compreendeu, e você não é cristão, mas sua vida está destruída, saiba, o Espírito Santo vai reconstruir. Saiba que se você se arrepender, pedir perdão a Deus, por causa de Jesus ter morrido no seu lugar, se você crê nisso, na hora que você chegar para Deus e conversar com Deus, dizer, Pai, eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Eu estou arrependido, eu quero mudar a minha vida. Na mesma hora, o Espírito Santo é enviado ao teu coração e começa um processo de transformação. E começa um processo de mudança, que vai durar a tua vida toda, porque você não vai ser perfeito. Mas vai começar uma alegria, uma paz, o perdão, a força para você enfrentar a vida. Então, onde você estiver, volte-se para Deus. Converse com Ele do seu jeito. Diga para Ele que você é pecador, mas que você crê em Jesus Cristo e que você crê que o Espírito Santo pode transformar o seu caos, a sua vida destruída, numa obra de arte divina, pelo divino pintor, pelo divino escultor. Ele quer esculpir uma nova vida, escrever uma nova história. Fique com Deus, em nome de Jesus. Onde você estiver, aceite. Reconcilie-te com Deus depressa. Você diz, eu não tenho poder. Não tem mesmo. Mas o Espírito Santo tem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.